Olá, sonhadores e investidores! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Maria Antônia e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre 6 princípios que eu aprendi e eu acredito que todo investidor deveria saber e colocar em prática. Então fica até o final deste vídeo que vai ser algo muito precioso. Princípio número 1. Seja uma pessoa humilde. Tenha humildade para entender que você é uma pessoa que não é o dono da verdade e que nem sempre a gente vai saber de tudo. Em alguns momentos a gente precisa estudar para entender aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não conhece. Também ter humildade para entender que em alguns momentos você vai errar, você vai tomar decisões que não vão ser as melhores decisões, mas é importante que você tenha humildade para até voltar atrás em certas decisões. Então, um exemplo que eu dei esses dias lá no meu Instagram foi para aquelas pessoas que precisavam fazer uma renda extra, precisavam que entrasse receita no orçamento delas e elas ficavam com vergonha de fazer algum tipo de renda extra porque ia se sentir ali rebaixadas. E eu dei o meu exemplo que lá em 2019, quando eu queria fazer o meu intercâmbio, eu ali pegava os finais de semana, ia cuidar de crianças como babá. Em alguns momentos da minha vida eu cheguei a fazer até faxinas para que entrasse ali aquela renda extra por causa de um objetivo. Então eu falei isso, algumas pessoas talvez até sentiram que eu fosse ali um pouco insensível. O que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um sonho, às vezes a gente precisa fazer algum tipo de sacrifício. Outro ponto muito importante de você ter humildade é que você não precisa ali querer mostrar para os outros uma vida que realmente não é aquela que você vive. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é querendo comprar roupas caras, querendo comprar um carro, querendo comprar uma casa, só para mostrar para algumas pessoas que ele tem uma vida ali, uma vida farta, uma vida maravilhosa, e não é disso que você precisa. O que você precisa é ali realmente ter controle sobre as suas finanças, realmente viver uma vida que é sua, mesmo que seja na simplicidade. Para mim, isso é o que é mais bonito. O segundo princípio, que eu acho ele muito importante, é que você precisa tirar um tempo para cuidar da sua saúde física, para cuidar da sua saúde mental, para realmente ali desfrutar junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama, daquilo que você já alcançou. Isso é muito importante quando a gente consegue ali aproveitar e realmente ali desfrutar dessas pequenas conquistas. Porque quando eu falei ali que a gente precisa, às vezes, até fazer um sacrifício para alcançar um objetivo, eu falei isso, mas não é que você precisa fazer isso pelo resto da sua vida. Eu quero que você entenda que, sim, eu acredito que às vezes a gente precisa fazer um sacrifício, mas desde que isso tenha um prazo para acabar. Por exemplo, você fala assim, eu vou fazer essa renda extra aqui por 3 meses, até que eu alcance esse meu objetivo, até que eu alcance essa minha meta. Quando você alcançar isso, você não precisa ter a ganância que você vai fazer isso pelo resto da vida, porque é muito importante que a gente tenha também saúde, porque sem a saúde, você pode ter milhões na sua conta e você não vai conseguir realmente desfrutar, aproveitar. Princípio número 3. Tenha uma conta para fazer as suas movimentações e uma outra conta para fazer os seus investimentos. Que dessa outra conta você pode mandar ali para a corretora de valores, para fazer os seus investimentos. Isso é o famoso que muita gente fala, o pague-se primeiro. Porque quando você não faz essa separação, o seu dinheiro ele fica ali tudo bagunçado, o dinheiro do seu salário, o dinheiro para pagar a conta, o dinheiro, e você não consegue realmente separar uma parte para o seu investimento. Isso foi algo que eu aprendi ainda lá em 2018, quando eu estava começando a poupar para fazer o intercâmbio. Eu ainda não tinha aprendido nada sobre investimentos, foi algo que eu aprendi sozinha, porque eu tinha somente uma conta poupança, onde entrava o meu salário, onde eu pagava as contas, e eu nunca via o meu dinheiro crescendo, porque eu sempre via ali um pouco de dinheiro, eu usava aquele dinheiro para comprar coisas, ou alguém pedia emprestado, eu ia lá e mexia naquele dinheiro. Foi quando realmente caiu uma ficha que eu fiz essa divisão de contas, eu abri uma outra conta poupança. Então, uma conta entrava o meu salário, é onde eu pagava as contas, onde eu fazia compras, e uma outra conta era a conta somente para investir. Era o famoso pague-se primeiro. Eu já estava usando esse princípio sem nem ter estudado, sem nem ter ouvido ninguém falar sobre isso. Então, isso é algo muito importante. Se você ainda não tem esse hábito, comece, porque ele realmente vai mudar a forma que você usa o seu dinheiro. E o princípio número 4. Mas antes de falar esse princípio, já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, ativa também o sininho,
para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e entregar ele para mais pessoas. O princípio número 4 é algo que eu já vi várias pessoas falando e que eu aprendi ali ainda na minha infância junto com o meu pai. Certo dia, eu falei da seguinte maneira assim pro meu pai: pai, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. E o meu pai virou e falou assim pra mim: mas filha, você vai esperar ter muito dinheiro para você ajudar? Será que você já não pode ajudar hoje com a quantidade que você tem? E aquilo foi algo que entrou dentro do meu coração, que eu levo até hoje, porque eu percebi que mesmo naquela época que eu não tinha muito, eu poderia ali ajudar realmente as pessoas com, nem que fosse com o mínimo, mas que foi algo que entrou ali dentro do meu coração e eu levo até hoje. Então, eu queria falar pra você, não seja uma pessoa que quer tudo pra você, mas olhe pro seu lado e veja que sempre tem pessoas em condições piores do que a sua e que você pode sim ajudar. Eu não tô falando que é pra você pegar todo o seu dinheiro e doar, não é simplesmente isso, mas é que é pra você olhar ao seu redor e perceber que tem pessoas em condições ali que você pode sim ajudar na condição que você tem, mesmo que seja pouco, mas que você pode ajudar. Se todos pensassem dessa forma, eu tenho certeza que o mundo estaria muito melhor. Princípio número 5 é algo que vocês já ouviram várias pessoas falando e até eu mesma, que é: tenha uma reserva financeira. Ela é muito importante porque ela vai te dar maior segurança para as coisas imprevisíveis que pode acontecer no meio do caminho. Então, comece montando a sua reserva, nem que seja ali aos pouquinhos, com 10, 15, 20 reais, mas comece porque ela é algo muito importante. E o princípio número 6, para a gente finalizar esse vídeo: tenha pelo menos um objetivo, algo para você colocar o seu foco. Mas se você falar assim: mas eu não tenho nenhum objetivo agora. Então, se você não tem nenhum objetivo nesse momento, o seu objetivo vai ser encontrar qual que é o seu objetivo. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem, nem que seja um objetivo na vida. Nem que seja para montar a sua reserva financeira, nem que seja para ali fazer uma viagem. Mas todo mundo tem um objetivo. Então, se você tá sem objetivos nesse momento, o seu objetivo vai ser encontrar qual é o seu objetivo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho e eu te vejo aqui no próximo vídeo e tchau, tchau!